talvez a Sandra vá concordar comigo. A nossa visão de revolução, disso que o Vinícius está falando, né, da maneira de nos interrelacionar, pelo menos para mim, não se tornou uma revolução, é o que a Sandra falou, está virando uma coisa quase que retrógrada, porque a gente achou que a tecnologia iria melhorar muita coisa, e até mesmo que os seres humanos, que a sociedade, por conta dessas mudanças todas de poder, né, que a gente está falando, porque a gente viveu, como eu falei, a ditadura. A Sandra está falando da questão do feminismo. A gente estava numa caminhada, né, Sandra? E a gente percebia isso. Poxa, agora está mudando. Pô, agora a valorização da mulher. Olha, tá leis aqui, leis ali. De repente, do nada, começa-se a borbulhar aí uma coisa que estava escondida e de repente tudo vem à tona. Quero que volte a ditadura. Os militares. Né, Sandra? Isso pra gente estava ali, enterrado. E aí começa agora feminicídio e não sei o que. Eu falei, gente, pra gente isso já teria terminado. Então, eu acho que é uma coisa, né, Sandra, pro mais novinhos. Pra gente que tá com uma certa idade, é uma coisa incrível, né, Sandra? O que você acha? O microfone, Sandra. Tá mutado. A primeira vez que eu vi uma pessoa falando que queria que voltássemos à ditadura, eu senti um misto de nojo. Sim. Embrulhou meu estômago, aquele nojo de quando a água não desce, né? Sim. Porque a minha mãe trabalhou no DOPS. Nossa. Ela era escrivã do DOPS. E eu vivi aquilo do começo ao fim. Desde quando a pessoa chegava ali e passava pelo escriturário e ficava nu e ia lá para os porões, até quando ela desaparecia. E conheci os maiores assassinos legalizados que vocês podem, né? Então, naquela época, eu já sentia esse mal-estar que era aquilo. E não entendi quando as pessoas me disseram, nós precisamos voltar para a ditadura. E eu disse, como assim? Sair de um estado de uma construção de liberdade pequena, relativa, progressiva, até manipulada, determinada, mas com pelo menos o mínimo de continuidade, para uma ditadura completa, fechada, em que eu via as pessoas desaparecerem, em que enlouqueceu minha mãe e ela acabou cancelando o próprio CPF por causa do que ela viu. Então, assim, como isso? Quando eu vi religiosos desaparecerem, quando eu vi professores desaparecerem, quando meu pai teve que trocar de emprego porque ele dava aula na faculdade e ele poderia ser dedurado por alguém. Então, assim, para mim foi muito chocante a falta de entendimento do brasileiro da própria história da construção desse país. Sim. Vocês entendem que é diferente pra gente esse conceito? Sim. Né? Mas eu acho que uma coisa... Eu não sei se vocês conhecem aquele youtuber que é professor também, o Chavoso da USP. Sim. Não. E conhece, né? Eu conheço e tenho minhas opiniões. Depois a gente conversa. Mas o Chavoso da USP, claro, a gente pode debater esses assuntos, mas ele tem um argumento que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração, né? Porque essas questões, elas só vão ser realmente superadas quando a gente superar o capitalismo, porque elas são frutos do capitalismo. E o argumento que ele traz é o quanto é um privilégio nosso essa preocupação com a ditadura. Porque para quem vive numa periferia, para quem vive isolado do poder econômico, para quem está sofrendo a brutalidade do capitalismo, a ditadura nunca acabou, né? As pessoas negras, elas seguem desaparecendo do mesmo jeito que qualquer pessoa estava sujeita a desaparecer, né, durante a ditadura e tal. Então, não aqui querendo dizer, menorizar a questão da ditadura. Obviamente eu vou sempre ser democrata, lutar pela democracia, né?
Mas o que eu diria é que democracia dentro do capitalismo já é uma cortina de fumaça, né? Ela, obviamente, é uma situação, né, dessa democracia liberal muito melhor da gente viver do que uma ditadura, né, que é um horror completo, mas ela funciona, né, em função desse sistema também. Então é um jogo, né? E é um jogo no qual a gente, de repente, está numa posição confortável e parece que está bom e tal, né? Mas não é como se fossem opostos, né? A gente tende a pensar no fascismo e na democracia liberal como opostos de um espectro político, quando na verdade eles são duas faces de uma mesma moeda, né? É o capitalismo buscando se manter. Quando, dependendo da situação, ele se mantém com a democracia liberal, dependendo da situação, ele se mantém com o fascismo, Excelente. com a ditadura, com a opressão. Estou alinhado exatamente com você, Gabriel. Eu queria também acrescentar, fazer um contraponto a essas novas gerações, né, que dizem aí, sem nenhum pudor, sem nenhumas papas nas línguas, né, querem a volta da ditadura, etc. A gente vive também uma revolução que eu acho interessantíssima hoje, que apesar de vivermos um mundo hiperinformatizado, hoje nós vivemos naquele senso comum, naquele conceito, né, que é muito senso comum, e poderia ser explorado com mais profundidade, que é o tal da pós-verdade, né, que vai criar aí os nossos queridos amigos negacionistas das coisas. Então a gente não soube tratar, isso é um problema, me desculpe dizer isso, Sandra, Bassi, que viveram exatamente esses contextos todos, assim como meus pais, meus avós, é uma responsabilidade da geração de vocês que vocês não souberam cumprir. Vocês não souberam educar as novas gerações, informá-las o suficiente para que elas pudessem entender o que de fato aconteceu. Parece que, e veja bem, desculpe imputar isso à geração de vocês, mas são responsabilidades que a gente deve assumir como adultos, como maduros o suficiente. Mas desculpe imputar, eu sei que vocês estão cansados de guerra e que a gente deve viver essa terceira fase da nossa vida como assim, olha, me livrei desse peso, a revolução na minha vida foi feita, né, essa superação é importante, tem essa questão individual e tal, mas faltou a continuidade. A gente vê aí uma nova geração que foi totalmente cooptada, foi totalmente convencida de que o sofrimento passado não foi tão sofrimento assim. E aí, nesses discursos que vão se assomando, a gente acaba personificando e personalizando esses discursos em indivíduos horrendos que vêm assumir espaços de poder, que vão trazer à tona novamente esse paradigma violento, né? Bolsonarismos e todos os outros ismos, etc., aí que ganham espaço na nossa vida. E eu gostaria de dizer que o importante seria, para entendermos o outro, então olhar o ser humano que existe por detrás daquilo ali. Me parece que às vezes a gente se apega muito ao discurso, até para falar sobre respeito, coisa que a gente fala aqui no nosso canal, temos as nossas diferenças, né? Eu sou ateu, Sam é ateu, mas a gente recebe todo mundo aqui que tem uma religião, professa uma fé, etc. Entender o ser humano que está por detrás dos discursos. Às vezes quem diz a coisa, quem tem o discurso da violência, às vezes não quer de fato falar isso. Ele está reproduzindo uma coisa que lhe foi imposta também. Mas existe um ser humano por detrás disso. A gente tem que ter olhos de ver isto. A gente tem que ter olhos sensíveis o suficiente. Como diz o Belchior lá na letra cantada pela Elis Regina, como nossos pais, eu sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa, né? Às vezes não se importa o que se diz, a gente tem que olhar para a vida que está por detrás disso. Talvez seja um espaço aí, uma oportunidade para tentar convencer quem diz sem saber o que diz, né?